Bom, então a gente começa agora o último capítulo aqui desse curso de Cálculo 1, capítulo de integrais. Antes da gente definir o que é uma integral em si, a gente vai definir o que a gente chama de primitiva de uma função. Então, vamos definir aqui primitivas, tá? E aí o nome já sugere, né, que no capítulo anterior a gente estudou a derivada de uma função. Agora a gente vai estudar o que é a primitiva de uma função. Bom, dada uma função qualquer, uma função f de x qualquer, a gente pode calcular a derivada dela aplicando aquela tabela, né, que a gente construiu e as regras de derivação, ou aplicar a definição, né, a partir do limite, né, que é a definição de derivada, a gente pode fazer isso, tá? E a gente está definindo agora uma outra coisa, né, que é o que a gente está chamando de primitiva de uma função. E a primitiva, ela vai no sentido contrário, certo? A primitiva de uma função é uma outra função que, quando eu derivo, eu obtenho a função original. Considere uma função f de x qualquer aqui, uma função f de x, tá bom? E aí já fica subentendido que é uma função de R em R, tá bom? Uma função de uma variável real a valores reais. Aliás, considere duas funções, f de x e f maiúsculo de x. Duas funções, uma a gente está chamando de f minúsculo e outra de f maiúsculo. A gente pode chamar fzinha e fzão, tá bom? Considere duas funções, essas duas aí. Aí, dizemos que fzão de x é uma primitiva de fzinho de x. Aí eu vou destacar aqui a palavra primitiva. Se a derivada de fzão em relação a x é igual a fzinho. A gente chama isso de primitiva. Por exemplo, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Sempre uma boa função para a gente ter como exemplo, né? Sempre x ao quadrado aparecendo, né? Eu obtenha uma primitiva de f. Então, eu tenho essa função e eu tenho que descobrir uma primitiva dela, ou seja, uma primitiva dessa função é uma outra função que, quando eu calcular a derivada dessa função, o resultado é x ao quadrado. Tá bom? Aí o que a gente faz? A gente pode lembrar daquela fórmula de como calcular a derivada de x elevado a alguma potência qualquer. Lembrando que a derivada de x elevado a n, onde n é um número qualquer, certo? A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, quando eu calculo a derivada, a potência diminui uma unidade, tá bom? Então, eu tenho que pensar numa função que a potência dela original, depois de derivar, é 2, passa a ser 2, tá? Mas a função original, eu tive que subtrair 1 da potência, né, para virar 2. Então, eu posso pensar que uma primitiva vai ter um x elevado à terceira potência, x elevado ao cubo, né? Só lembrar também, né, que eu pego essa mesma fórmula aqui e aplico para n igual a 3. Isso daqui é 3 vezes x ao quadrado. A primitiva da função x ao quadrado, a gente pode desconfiar que envolve a função x ao cubo, né? Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? Seria x ao cubo se não fosse essa constante aqui, 3, não é? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Essa constante 3, que está multiplicando x ao quadrado, eu posso passar para cá dividindo. E a gente viu das regras de derivação que, quando a gente tem uma constante multiplicando a função, e a gente quer calcular a derivada disso, a gente pode colocar a constante para fora, tá? Mas se a gente quiser, e já tiver uma constante do lado de fora, eu posso colocar ela para o lado de dentro aqui, da função que está sendo derivada, tá?
E aí concluo o seguinte, ó, que a derivada da função x ao cubo dividido por 3 é x ao quadrado. Então, isso daqui é uma primitiva da função f de x ao quadrado, né? Conclusão, né? Portanto, f grande aqui, né? F maiúsculo, igual a 1/3 de x ao cubo, é uma primitiva de f de x igual a x ao quadrado. Por que que essa função é uma primitiva de x ao quadrado? Porque a derivada dela, né? Se eu calcular f' de x, o resultado é f' de x. Deu para entender? Então, quando a gente está querendo obter a primitiva de uma função, a gente tem que pensar um raciocínio que é o contrário da derivada. Aqui está faltando um pouco de rigor nessa definição, tá bom? A gente precisa dizer que essas duas funções são definidas no mesmo intervalo, tá bom? Mas vamos, nesse momento, não se preocupar com isso e se preocupar mais com a parte prática aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá, a função x elevado à quarta potência menos 2x, que é fzinho mesmo. Então, considere essa função, x elevado à quarta potência menos 2x. Obtenha uma primitiva dessa função. Aí, pensar o contrário da derivada, né? Eu tenho que obter uma função, que quando eu derivar essa função, o resultado vai ser isso aqui, x à quarta menos 2x. Se aqui aparece x elevado à quarta, significa que a função que foi derivada deveria ser x elevado à quinta, né? Porque quando eu derivo a função, diminui uma unidade da potência. A gente pode pensar o seguinte, esse f de x, ele vai ter que ter um x elevado à quinta, tá? Porque quando eu derivo o x elevado à quinta, dá 5x elevado à quarta. Aí o x elevado à quarta já está aqui, né? Só que não tem o 5 que apareceria multiplicando aqui se eu derivasse x à quinta. Então, para resolver isso, o que é que eu faço? Eu divido por 5, tá? Porque se eu derivar essa função aqui agora, x elevado à quinta, vai diminuir uma unidade aqui, vai ficar x elevado à quarta, que é o que a gente quer, mais o 5 vem para cá multiplicando. Como tem 5 aqui dividindo, eu simplesmente cancelo o 5 que viria multiplicando com o 5 daqui e obtenho x à quarta. Tá? Então, isso daqui, x à quinta sobre 5, é uma primitiva para essa parte aqui. Tá? Mas aí tem o restante da função, menos 2x. Vamos obter, então, uma primitiva para isso. Né? Bom, a gente já sabe, né, que a derivada de x ao quadrado é 2x. Portanto, 2x, uma primitiva para 2x é x ao quadrado. Então, isso aqui menos x ao quadrado, tá bom? Porque quando eu derivar x ao quadrado, vai dar 2x, o que aparece aqui na função. Isso daqui é, portanto, uma primitiva de x à quarta menos 2x. Vamos escrever tal como a gente escreveu no exemplo anterior. Portanto, a função f de x igual a x à quinta sobre 5 menos x ao quadrado é uma primitiva de f de x igual a x à quarta menos 2x, tá? Porque se eu derivar essa função aqui, eu obtenho essa, tá? Portanto, essa é de fato uma primitiva dessa função, que é essa função quando eu derivo, aplicando agora a regra de derivação nessa daqui, a gente chega nisso, justamente a f. A conclusão é que isso daqui é uma primitiva, portanto. Considere a função f de x igual a seno de x. Obtenha uma primitiva para essa função, a função seno de x. Aí eu tenho que pensar qual é a função que, quando eu derivo, resulta em seno de x. Aí, se a gente for ver lá na tabela, né, de derivadas, a tabela de seno é cosseno, né? Então, lembrando que, né? Então, olha só, né, para calcular a primitiva, a gente precisa ter em mente as regras de derivação, tá? Precisa saber bem derivada. Lembrando que, né, f de x igual a seno de x tem a seguinte derivada, né? F' de x é igual ao cosseno de x. Da mesma forma, f de x igual ao cosseno de x tem derivada f' de x igual a menos seno de x. Tá? A derivada do seno
é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então, olha só, a função que quando eu derivo da seno vai ter a ver com o cosseno, porque quando eu derivo o cosseno, dá menos seno, né? Só que eu quero saber qual é a função que quando eu derivo dá seno, e não menos seno. Tá? Portanto, a primitiva de seno não é o cosseno, mas menos o cosseno, certo? Então, né, a derivada da função f de x igual a menos o cosseno de x é quanto? A derivada dessa função. Aí o sinal de menos aqui, que tinha originalmente, eu mantenho, tá bom? É como se fosse menos 1 aqui. Tem uma constante menos 1 multiplicando a função. Então, eu simplesmente ignoro a constante. Deixo ela aqui multiplicando a derivada da função cosseno. E aí, agora, a derivada da função cosseno é menos o seno. O menos daqui que tinha originalmente, tá? Eu vou apagar esse 1 daqui. Vou apagar esse daqui também. O menos que tinha originalmente aqui. Quando junta com o menos da derivada do cosseno, que é menos o seno, fica menos com menos que dá mais, né? Então, isso aqui é simplesmente o seno de x. Então, ó, essa função aqui, menos cosseno de x, quando eu derivo, dá o seno de x. Portanto, menos cosseno de x é uma primitiva do seno. Portanto, fzão aqui de x igual menos o seno de x é uma primitiva. Não, perdão. Menos cosseno, né? Menos cosseno. Agora sim, né? Portanto, f de x, agora chamando de f grande, né? Porque a gente já identificou como primitivo. Portanto, menos o cosseno de x é uma primitiva da função seno de x. Da mesma forma, né? Uma primitiva para o seno é menos o cosseno. E uma primitiva para o cosseno. Então, fazer mais um exemplo aqui para a gente fechar as trigonométricas. Considere a função, vou só copiar esse texto para cá. A função cosseno agora. Obtenha uma primitiva para o cosseno. Qual é a função que quando eu derivo dá o cosseno? Lembrando lá da tabela de derivadas, é o seno. Então, é imediato aqui, né? É imediato concluir que f de x igual a seno de x é uma primitiva de f de x igual ao cosseno, tá? E quando eu derivo o seno, o resultado é o cosseno. Isso é um resultado que está lá na nossa tabela já de derivados. Vai ser dada a função para você, aí você tem que determinar qual é a função que, depois de ser aplicada a derivada, resulta na função que foi dada. Aí é só então pensar já numa função cuja derivada resulte na função que foi apresentada. Por exemplo, a função cosseno, quem é uma primitiva do cosseno? É o seno, porque se eu derivar seno, o resultado é cosseno. Antes da gente prosseguir, agora, reparem o seguinte, ó. Eu sempre estou aqui dizendo uma primitiva, né? Então, obtenha uma primitiva da função x ao quadrado. Aí a gente concluiu 1 sobre 3 vezes x ao cubo é uma primitiva, né? Então, sempre uma primitiva aqui, né? Obtenha uma primitiva para essa função. Olha, a função x ao quadrado menos 2x. X a quinta sobre 5 menos x ao quadrado é uma primitiva dessa função. Por que eu sempre estou destacando aqui, sempre estou escrevendo que é uma primitiva? Então, isso está dando a entender de que tem mais de uma, né? A função admite mais de uma primitiva. E é exatamente isso. Isso daqui é só uma das primitivas dessa função. Se eu quisesse, eu poderia obter outras aqui. Se eu quisesse, eu poderia obter uma função diferente dessa, que quando eu calculasse a derivada, resultaria nessa daqui também. Aí, para isso, vamos chamar aqui de o que é uma família de primitivas. Família de primitivas de uma função. Ó, vamos pegar de novo esse exemplo aqui, esse daqui. Vamos ver esse exemplo de novo, né? Considere essa função, obtenha uma primitiva dela. Está aqui. Essa é uma primitiva. Mas aí, que outra primitiva eu poderia ter além dessa, né? Repare que, né? Vamos chamar aqui de F1, porque vai ter mais de uma, né? Só adicionar esse índice aqui para diferenciar, né, de outras funções que a gente vai mostrar aqui. Né?
Repare que se adicionarmos uma constante qualquer na primitiva f1, o resultado também será uma primitiva de fzinho. Por exemplo, a função, vamos chamar f2 de x, igual, tudo isso daqui é exatamente igual, x à quinta sobre 5 menos x ao quadrado, aí eu posso somar aqui mais 2, se eu quiser. Somei uma constante. Ou seja, isso daqui é diferente do que está aqui. F2 é diferente de F1, tá? Porque F1 é isso daqui e F2 é a mesma coisa, só que tem um 2 somado aqui, uma constante igual a 2 aqui, somado. Então, só para destacar, isso daqui é diferente de F1. Mas, mesmo sendo diferente, também é uma primitiva. Note que F2, essa outra função aqui, é diferente de F1, de x, mas também é uma primitiva da função dada, da função f de x. Não é? A função dada foi essa daqui, x à quarta menos 2x. Aí a gente concluiu, isso aqui é uma primitiva, porque se eu derivar essa função, o resultado vai ser isso aqui. Tá? A derivada dessa função é isso aqui. Aí, agora, o que a gente está dizendo é que isso daqui é uma primitiva também. Porque se eu calcular a derivada dessa função aqui agora, vai ser exatamente isso daqui, exatamente a derivada dessa, porque está igual aqui, e tem uma constante somada, só que a derivada da constante é zero. A derivada de f2 também é f aqui, né? Então, isso aqui também é uma primitiva. Olha só, né? Eu somei uma constante aqui nessa função, obtive, portanto, uma função diferente. É parecida, né? Porque essa parte aqui é igual, mas não é igual, tá bom? Porque tem uma constante aqui somada. Então, é parecida com essa primitiva, mas não é igual a menos dessa constante, né? Elas não são iguais, tá? É uma função diferente. Mas a derivada de f2 e a derivada de f1 são iguais. No caso, igual a x à quarta menos 2x. Tá? Também é uma primitiva da função, pois a derivada de f2 de x é a mesma coisa que a derivada da f1 de x, que é igual à própria função. A derivada dessa função aqui também resulta na função dada. E nota, eu coloquei a constante 2 aqui, né? Se eu quisesse ter colocado 3, o resultado não mudaria, né? Daria uma função diferente, né? Do mesmo modo, né? Se eu pegar uma outra função aqui, vamos chamar de f3 de x, e dizer que é isso daqui mais uma outra constante, vamos colocar mais 10. É uma primitiva também. Mais 320. É uma primitiva também, né? Vamos chamar f4 aqui. Poderia colocar um número negativo, inclusive, né? Menos 1. Também é uma primitiva. Poderia colocar um número fracionário, se eu quisesse, mais 10 sobre 7, tá bom? Poderia ser um número aqui, multiplicando a raiz quadrada de 2, por exemplo. Tudo poderia, porque isso aqui é uma constante. 10 raiz de 2 sobre 7, isso aqui é um número. E aí, quando eu aplicar a derivada aqui, vai dar zero também a derivada dessa parte. E a derivada desse pedaço aqui, né, vai dar a função que foi dada lá em cima, f de x. Todas essas funções aqui são diferentes entre si. Tirando essa parte aqui, ó, que se repete em todas elas, as constantes aqui somadas se diferem. Portanto, são funções que são diferentes entre si, mas todas elas têm a mesma derivada. Isso daqui a gente diz que são várias primitivas da função f. A função f admite infinitas, né? Nota que eu posso colocar a constante que eu quiser aqui. Não são infinitas as possibilidades. Uma certa função vai ter infinitas primitivas. Todas elas vão diferir de uma constante, uma da outra. De modo geral, a gente pode representar assim, tá? O que a gente pode dizer é que essas funções aqui são membros da família de primitivas de f. Aí a gente representa, de modo geral, assim. Pode seguir aqui colocando constantes o quanto quiser. A primitiva, que eu vou colocar sem índice nenhum, igual a x à quinta sobre 5 menos x ao quadrado mais k, onde k é um número real qualquer. Dessa maneira aqui, a gente representa a família de primitivas da função f.
Porque qualquer que seja o número real que eu colocar aqui, o resultado, a derivada dessa função aqui vai resultar em f. Portanto, né, f de x dado acima, a expressão acima, representa família de primitivas de f de x, né? Portanto, essa expressão aqui, onde k é qualquer número real, representa a família de primitivas. Então, vou destacar aqui a palavra família de primitivas. Aí vamos definir agora uma notação. Só lembrando, né, a gente definiu uma primitiva de uma função como sendo uma outra função que, quando eu derivo, resulta na função que foi fornecida. Tá? A gente viu vários exemplos aqui agora e viu que existe mais de uma possibilidade para isso, né? Existem infinitas funções que, quando eu derivo, resulta nessa daqui, por exemplo. Tá bom? Todas elas vão ter esse pedaço aqui como núcleo, mas se eu somar uma constante qualquer aqui, o resultado vai continuar tendo essa função como derivada. São infinitas as constantes possíveis, a gente diz então que pode dizer que uma função admite infinitas primitivas. A gente representa então essa família de primitivas dessa maneira aqui. Aquele núcleo, aquele pedaço lá, que quando eu derivo já resulta na função dada, mas eu adiciono uma constante aqui, uma constante k, que é um número qualquer, tá bom? Um número real qualquer. Aí, essa daqui, vou até destacar, é o que a gente chama de família de primitivas da função f. É um número real qualquer. É uma constante qualquer. Vamos então agora definir a notação. Vamos definir aqui alguns símbolos que a gente vai utilizar. A notação. Essa daqui, ó, é a notação que a gente vai utilizar para representar a família de primitivas de uma função. A gente vai colocar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo que parece com uma letra S esticada. Vou colocar aqui no PDF, talvez fique melhor de enxergar. Esse símbolo aqui, ó, ele se assemelha com a letra S, só que ele foi esticado aqui para cima, né? Esse símbolo, então, a gente vai utilizar para representar a família de primitivas dessa função f. Ou seja, todas as funções que, quando eu derivar em relação a x, resulte em f. Esse símbolo aqui, a gente vai utilizar para representar a família de primitivas das funções. Aí, nessa notação, a função f, que aparece aqui dentro, tá, desse símbolo, a gente denomina o seguinte, denomina-se integrando. Vamos colocar aqui em itálico. Tá, então, já começa a aparecer aqui o termo integral. O nome do capítulo é Integrais, né? Até agora a palavra integral não apareceu nenhuma vez, né? A gente só falou de primitivas até então. A gente vai ver que, para calcular a integral de uma função, a gente vai precisar conhecer a primitiva dessa função. Portanto, são conceitos que vão estar relacionados, né? Então, vamos começar a correlacionar essas duas ideias, né? A gente pode dizer, então, que isso daqui, ó, esse símbolo aqui, que está à esquerda da igualdade, a gente chama, portanto, de integral f de x dx. Esse símbolo todo aqui, que está à esquerda dessa igualdade, a gente pode chamar também, né? Também será denominada integral indefinida de f. Integral indefinida de f. Vamos colocar em itálico aqui. Sempre que a gente estiver usando os termos calcule a integral indefinida dessa função, significa que a gente quer ir em busca da família de primitivas dessa função. Aí, da mesma forma, f de x, que aparece aqui desse lado, né, é uma primitiva da função f de x. E f de x mais esse k aqui, f de x mais k, é a família, posso dizer, representa a família. Bom, vamos deixar a família de primitivas de f de x. Lembrando que k é uma constante qualquer, onde k é uma constante arbitrária, ou qualquer. Tá? Então, estão definidos aqui todos os termos que a gente vai passar a utilizar. Olha só, vai usar essa notação aqui, deixa eu colocar no PDF.
essa notação aqui para representar a primitiva de uma função, ou a família de primitivas. Então, vai ser fornecida uma certa função, e a gente lê esses símbolos aqui da seguinte maneira. Isso daqui é a integral indefinida da função f de x em relação a x. E o resultado da integral indefinida é a família de primitivas da função f de x. Tá? Sempre vai ter uma constante arbitrária sendo adicionada aqui. Calcule a integral indefinida de x ao quadrado em relação a x. Bom, então como é que a gente resolve? Isso daqui significa que eu quero saber, esse símbolo aqui, a integral indefinida de x ao quadrado em relação a x, significa que eu quero saber qual é a família de primitivas de x ao quadrado. Temos interesse em obter a família de primitivas de f de x igual a x ao quadrado. A gente já viu aqui no início da aula que uma primitiva de f de x igual a x ao quadrado, né, foi o primeiro exemplo, é a função, cadê? X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3 é uma primitiva, basta eu somar com uma constante qualquer. Tá? Então, temos interesse em obter a família de primitiva dessa função, x ao quadrado, e a gente sabe que f de x, então, primitiva f de x vai ter que ser uma função cujo núcleo é x ao cubo sobre 3, só que somado aqui com uma constante k qualquer. Então, né, a gente pode escrever assim, né, utilizando a nova notação, né, utilizando a notação adequada, a integral indefinida de x ao quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3 mais uma constante qualquer. Ó, a gente concluiu lá no início da aula, a gente obteve uma primitiva para a função x ao quadrado. Foi esse exemplo aqui, né? Obtém uma primitiva. Ó, isso aqui que está com fundo amarelo é o exemplo lá de cima, tá? E aqui embaixo o exemplo que a gente acabou de calcular. Quando a gente, no exemplo anterior, a gente deu a função x ao quadrado e pediu o seguinte: obtenha uma primitiva de f, da função f, essa daqui. Então, pela definição de primitiva, eu tenho que obter qualquer função que, quando eu derive, resulte em x ao quadrado. Aí, lembrando da regra de derivação, lá para potência de x, eu sei que derivar x ao cubo resulta em x ao quadrado, né? Só que multiplicado por 3, tá bom? Portanto, se eu dividir por 3, eu vou obter uma primitiva de x ao quadrado. Vai ser, então, x ao cubo dividido por 3. Isso é uma primitiva da função x ao quadrado. Agora, no exemplo aqui, ó, a gente está querendo o seguinte: a integral indefinida de x ao quadrado. No exemplo anterior, era uma primitiva. Agora, a gente quer a integral indefinida da mesma função. A integral indefinida significa a família de primitivas. No exemplo anterior, a gente só tinha interesse em uma primitiva. Ora, essa daqui já é uma primitiva, tá? Porque se eu derivar essa função, dá x ao quadrado. Só que esse símbolo aqui, integral indefinida de x ao quadrado em relação a x, significa que eu tenho interesse em obter toda a família de primitivos. Tá? Então, qualquer função que tenha essa parcela aqui, x ao cubo sobre 3, e seja somada com uma constante qualquer, vai ter como resultado, após ser aplicada a derivada, x ao quadrado. Portanto, isso daqui é a família de primitivas. Se eu derivar, olha, esse k aqui é um número real qualquer, tá bom? Se eu imaginar que esse k aqui é igual a 5, por exemplo, a derivada disso daqui é x ao quadrado, certo? Se o k fosse 10, seria x ao quadrado também, né? Se fosse um número real qualquer aqui, uma constante qualquer, a derivada disso aqui é x ao quadrado também. Vamos fazer um outro exemplo aqui, bem semelhante com esse. Calcular a integral indefinida de x ao cubo
menos 2x. X à quarta menos 2x. É a mesma função que a gente calculou uma primitiva anteriormente. Então, essa função, calcular a integral indefinida dela em relação a x. A gente usa esse símbolo aqui, dx, tá? Para dizer que eu quero a integral indefinida dessa função em relação a x. Aí, a gente já viu lá em cima uma primitiva para essa função, né? X à quarta menos 2x. É só voltar para lá e está aqui, né? X à quarta menos 2x. Ó, tá aqui uma primitiva, x à quinta menos x ao quadrado. O resultado disso daqui é x à quinta sobre 5, né? Esqueci de falar sobre 5, menos x ao quadrado. Aí, como eu quero agora a família de primitivas, eu tenho que somar com uma constante qualquer aqui. Aí, essa constante aqui, somada com o restante do resultado, está indicando que eu tenho todas as funções possíveis cuja derivada é x à quarta menos 2x. Portanto, isso daqui é a família de primitivas da função essa daqui. Tá? E a integral indefinida dela é a família de primitivas. Aí, assim como a gente fez para calcular as derivadas, a gente começou a construir uma tabela com derivadas, a gente pode construir uma tabela com primitivas também, né? E aí, para preencher essa tabela, a gente pode justamente utilizar a tabela de derivadas. Né? Calcule a integral indefinida de x elevado a n em relação a x, onde n é diferente de menos 1. N é qualquer número que seja diferente de menos 1, tá bom? Depois a gente pode discutir o porquê dessa restrição, tá bom? X elevado a uma potência qualquer. Eu quero saber qual é a primitiva, qual é a família de primitivas dessa função aqui. X elevado a uma potência qualquer. Aí, se a gente lembra que quando a gente deriva, uma unidade aqui da potência vai ser subtraída, é só pensando o contrário, né? A função, que quando eu derivar vai resultar em x elevado a n, vai ter que ter uma unidade a mais aqui. Né? Então, a gente lembra o seguinte, né? Solução. Se eu quiser calcular a derivada da função x elevado a n mais 1, como é que faz, né? O resultado da derivada. Eu pego o expoente, que é n mais 1, e aí subtraio uma unidade aqui do expoente original. Era n mais 1, quando eu subtraio 1 vai ficar só n. A função que quando eu derivo da x elevado a n deve ser parecida com essa daqui, x elevado a n mais 1. Porque a derivada dela está aqui, o x elevado a n. Né? Só que está sobrando uma constante aqui. Então eu penso o seguinte, né? Está sobrando essa constante. Se a função que eu estou derivando tivesse sido dividida exatamente por essa constante, aí talvez o resultado fosse só x elevado a n. Né? Então, eu estou dizendo isso daqui. Ó. Se eu quiser calcular a derivada da função x elevado a n mais 1, mas essa função está sendo dividida aqui pela constante dada por n mais 1, aí quanto é a derivada disso? Vai ser a constante aqui, 1 sobre n mais 1 vem aqui para fora, né? 1 sobre n mais 1 é uma constante, tá? A derivada, a variável aqui é x, e aí fica só a derivada de x elevado a n mais 1, que a gente acabou de ver que é isso aqui. Então, vamos copiar esse resultado para cá. Isso aqui, que está dentro do parênteses, cancela agora, com o que está aqui, sobra só o x elevado a n. Então, está aí. Eu obtive uma função que, quando eu calculo a derivada dela, a função foi essa daqui, no caso, e aí eu calculo a derivada dela e o resultado dá x elevado a n. E aí o que eu tenho interesse é a família de primitiva dessa função. Né? Então, essa função aqui é uma primitiva. Para obter a família de primitivas, é só somar ela, então, com uma constante. Né? Portanto, a integral indefinida de x elevado a n, em relação a x, desde que o n seja diferente de menos 1, vai ser igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante, tá bom? Essa constante aqui é sempre para indicar que eu tenho interesse na família de primitivas. E olha que legal, né? Para calcular a derivada, a gente pegava o expoente, passava multiplicando, né?
e diminuir a 1 unidade aqui. Para calcular a integral, o que a gente faz? Em vez de diminuir uma unidade do expoente, a gente soma 1. Né? Era n, passou a ser n mais 1. E em vez de multiplicar pelo expoente, a gente divide por ele agora, né? Divide por n mais 1. E obtém com isso a primitiva de x elevado a n. Agora aqui faz sentido, né? O porquê da restrição, que o n tem que ser diferente de menos 1, tá? Porque se o n fosse igual a menos 1, daria 0 aqui, né? Esse denominador. Depois a gente vai discutir o que fazer quando n é igual a 1, quando n é igual a menos 1, tá bom? E exemplos posteriores. E aí a gente agora consegue calcular a integral. Nota que isso daqui a gente pode colocar na nossa tabela já, né? Que a integral indefinida de qualquer função que é uma potência de x, a gente pode calcular assim. Portanto, né? Então, a integral de x elevado ao quadrado em relação a x vai ser quanto, né? Ora, a potência original aqui é n, na integral vai ser n mais 1. Aí eu divido por n mais 1. Tá? Então, vai ser x, estava elevado a 2, eu coloco 2 mais 1. Divido tudo por 2 mais 1. E aí somo com uma constante qualquer. Já que eu posso fazer essa soma, né? Vamos lá, né? 2 mais 1 é 3. E aqui de novo 3. Tá? Então, x ao cubo sobre 3, mais uma constante qualquer. A integral definida de x ao cubo em relação a x vai ser, então, sempre pensando o contrário da derivada, né? X à quarta dividido por 4. Mais uma constante. Integral indefinida de x elevado a 10, por exemplo, em relação a x. Isso vai ser igual a x elevado a 11, uma unidade a mais, dividido por 11, somado com uma constante. E a gente pode calcular a integral agora, olha só, indefinida, de qualquer função do tipo x elevado a n, desde que o n seja diferente de menos 1. Legal, né? E, inclusive, ó, vale para quando o n é um número negativo, desde que ele não seja menos 1, obviamente, né? Vale para quando ele é fracionário também. Ó, a gente pode, então, aplicar essa fórmula para resolver esse outro exemplo aqui. Calcular a integral da função raiz quadrada de x em relação a x. Qual é a função que, quando eu derivo, resulta na raiz quadrada de x? Pensando rápido assim, a gente não faz a menor ideia, né? Essas daqui a gente até consegue imaginar, né? Era ao cubo aqui, aí vai aumentar uma unidade, então vai ter a ver com x à quarta. E da raiz quadrada agora aqui. E pode aplicar essa fórmula aqui também, ó. Então vamos aplicar. É só lembrar que a raiz quadrada de x é x elevado a meio. X elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de x. E aí a x é elevado a uma potência. Então isso daqui, a integral indefinida vai ser x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Então é isso aqui, tá bom? E aí, mais uma constante, já que esse símbolo aqui de integral indefinida requer como resultado a família de primitivos, portanto, mais essa constante. É isso aqui, ó. Essa função, se eu derivar em relação a x, dá a raiz quadrada de x. A gente pode ajeitar isso aqui um pouco mais, né? Vamos lá. Isso aqui é x elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 1,5, né? 1 mais meio é 1,5. 1,5 é metade de 3. Então, isso aqui é x elevado a 3 sobre 2. Tudo isso dividido, portanto, por meio mais 1, que é 3 sobre 2, mais a constante. Aí, dividir aqui por uma fração, né, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Portanto, isso aqui vai ser 2 terços de x elevado a 3 meios, tá bom? Mas 3 meios é x elevado ao cubo, elevado a meio. Aí somado com a constante aqui. E aí, lembrando que elevado a meio significa tirar a raiz quadrada, né? Portanto, finalmente, isso daqui é igual a 2 terços da raiz quadrada
de x elevado ao cubo mais uma constante. Então está aqui, ó, a função, a integral indefinida da raiz quadrada de x é 2/3 da raiz quadrada de x ao cubo mais uma constante. E aí, se você duvida do resultado, é só aplica a derivada nessa função aqui, ó. Quando você calcula a derivada dessa função, vai dar quanto? Depois de aplicar as regras de derivação, se isso aqui está tudo certo, né, se eu não cometi nenhum erro, o resultado vai ser raiz quadrada de x. Vamos testar aqui, né? Vamos tirar a prova. Tirando a prova, como é que a gente faz para tirar a prova? Calcula a derivada, né? E calcular a derivada, a gente já viu a exaustão aqui. Então, a derivada disso daqui tem uma constante, eu boto a constante para fora, né? Da derivada. E aí, x elevado ao cubo, a raiz quadrada disso, eu posso trocar essa raiz quadrada por elevado a meio, né? E aí eu tenho potências aqui, potência da potência, é só multiplicar uma pela outra, né? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 3 meios. E agora já estou na forma de x elevado a uma potência. E para calcular a derivada, é só aplicar a fórmula, né? Os 2/3 permanece aqui. Para calcular a derivada disso daqui, é só pegar essa constante e passa multiplicando. A constante, no caso, é 3 meios. De x elevado a 3 meios menos 1. Né? Você subtrai uma unidade para calcular a derivada. Aí, isso daqui, o 3 aqui cancela com 3 e o 2 cancela com 2, ou seja, tudo isso daqui é igual a 1. E aí fica x elevado a 3 meios menos 1. 3 meios menos 1 é meio. Então, isso aqui dá x elevado a meio. E x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Portanto, está correta de fato. A derivada dessa função é a raiz de x. Portanto, ela é uma primitiva da raiz de x. E aí, se eu quiser a família de primitivas, é só somar com uma constante arbitrária, tal como está aqui, né? Somado com esse k arbitrário. Mais um exemplo. Calcular a integral indefinida da função 1 sobre x ao quadrado em relação a x. Essa integral aqui, essa integral indefinida. Eu quero, então, descobrir qual é a função que, se eu derivar, é igual a 1 sobre x ao quadrado. Aí eu lembro, então, que o x aqui no denominador, se você quiser levar para o numerador, é só eu trocar o sinal da potência. Então, isso é a mesma coisa que x elevado a menos 2 dx. Aí é só aplicar essa fórmula aqui de novo. X elevado a uma potência é dado por essa expressão, desde que essa potência não seja menos 1, tá legal? No caso aqui não é menos 1, é menos 2, então é só aplicar aquela fórmula. Portanto, vai ser imediato dizer que essa integral vai ser igual a x elevado. Aí eu tenho que somar uma unidade no expoente, que era menos 2, eu somo 1. E aí eu divido por menos 2 somado com 1. E aí tem que colocar a constante aqui, porque se trata da integral indefinida, portanto, a família de primitivas. Ajeitando um pouco aqui o resultado, menos 2 mais 1 é menos 1, tá? Menos 2 mais 1 aqui também é menos 1. E ajeitando um pouquinho mais, esse menos 1 aqui embaixo é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, isso é menos 1. E o x aqui elevado a menos 1, se eu quiser que a potência fique positiva, é só eu levar o x para o denominador, tá? Então vai ficar, posso colocar esse menos aqui na frente. E aí somado com uma constante. Então tá aqui, ó. A integral indefinida da função 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x mais uma constante. Porque se eu calcular a derivada disso daqui, o resultado vai ser 1 sobre x ao quadrado. É só fazer o teste, igual a gente acabou de fazer aqui no exemplo anterior. Tá bom? O bom desse capítulo de integrais é que, se a gente souber calcular a derivada, a gente pode sempre testar se o nosso resultado está correto ou não. É só pegar o resultado e calcular a derivada. Se voltar para o que tinha antes, é porque está correto.
E aí, seguindo aqui com mais um exemplo, calcular a integral da função 1 dividido por x em relação a x. Isso é igual a quanto? Bom, seguindo o exemplo anterior aqui, né, a gente pegou o x e levou lá para cima trocando o sinal. Né? Então, se a gente tentar fazer isso, vai ficar x elevado a menos 1 integral em relação a x. Tá? Aí, só que agora a gente não pode mais aplicar essa fórmula que a gente acabou de aplicar aqui. Não é? Essa fórmula. Porque ela só vale quando o n quando a potência é diferente de menos 1. E nesse último exemplo aqui, é justamente a potência que a gente tem, menos 1. Então, eu não posso simplesmente dizer, poderia ingenuamente, então, dizer que isso daqui era x elevado a menos 1. Aí tem que somar com 1, né? Vai dar mais 1. Aí divide por menos 1, mais 1. Aí ficaria x elevado a 0 e dividido por 0, né? Só que isso aqui não pode, né? Porque isso resultaria no zero no denominador. Então, não dá, né? Não é assim que a gente faz. Como é que a gente faz, então? A gente lembra o seguinte, ó. Lembrando que a derivada da função logaritmo de x, isso não foi feito nas aulas aqui, ao vivo, né? Mas está a dedução da derivada dessa função naquele material que foi enviado pelo SIGA, tá bom? Está feito com detalhes lá. Mas a gente viu, então, que a derivada da função logaritmo de x é justamente 1 dividido por x. Então, a resposta aqui vai ser imediata. Portanto, é imediato concluir que a integral indefinida de 1 sobre x, em relação a x, é o logaritmo de x mais uma constante. Porque a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Tá? Conforme a gente viu lá no capítulo de derivadas, lá no material que foi enviado pelo SIGA, como que a gente calcula a derivada do logaritmo e da exponencial. Aí, como o logaritmo aqui ele só é definido para valores de x positivo, né? Isso aqui tem que ter a restrição de que para x positivo. O domínio da função logaritmo são somente os valores positivos de x, os inteiros não negativos, diferente de zero, tá bom? Os valores de x maiores que zero. Olha aí, então a gente pode calcular agora a integral de x elevado a n para qualquer valor de n, mesmo quando ele é menos 1. Quando ele é diferente de menos 1, a gente calcula a integral assim. Soma 1 na potência e divide pela potência. Quando é igual a menos 1, aí é o logaritmo, direto. De modo geral, a gente pode dizer o seguinte, ó, integral de x elevado a n em relação a x vai ser igual. Aí a gente divide aqui em dois pedaços, né? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, ou simplesmente logaritmo de x mais uma constante. Isso daqui se o x, se o n for diferente de menos 1. E aqui embaixo se for igual a menos 1. Se o n for igual a menos 1, é claro, né? E também o x for maior que zero, obviamente, né? Porque o logaritmo só é definido para cá, para x maior que zero. Então, isso aqui é, de modo geral, ó, a integral de uma potência de x. Mais um exemplo, então. Calcular a integral da função exponencial de x em relação a x. Como é que faz, né? Para calcular a integral da exponencial. Aí a gente lembra que a derivada da exponencial de x em relação a x, e isso também está no material que eu enviei pelo SIGA, tá bom? A gente não viu a dedução nas aulas ao vivo aqui, mas eu enviei a dedução feita com detalhes no material lá em PDF, e aí lá nesse material tem a dedução mostrando que a derivada dessa função é exatamente ela própria. Então,
a derivada da exponencial é a própria exponencial. Exponencial de x, a derivada é exponencial de x. Portanto, a integral da função exponencial de x em relação a x vai ser também a própria exponencial. Porque quando eu derivo a exponencial dela própria, né? Aí lembrando aqui de somar com uma constante arbitrária, porque a integral indefinida existe a família completa. Mais algumas primitivas imediatas aqui. A integral da função secante ao quadrado de x em relação a x é quem? Aí eu tenho que lembrar qual é a função que quando eu derivo resulta na secante ao quadrado de x. Aí se a gente lembrar lá da nossa tabela de integrais, quando eu derivo a função tangente, o resultado é secante ao quadrado. Portanto, aqui o resultado vai ser tangente de x. Mais uma constante, porque a gente precisa da família completa. A derivada da função secante ao quadrado de x em relação a x é a tangente de x. Então, vamos fixar muitos exemplos aqui até então. Né? Calcule a integral da exponencial de 2x em relação a x. Integral indefinida. E agora, né? A gente acabou de ver que a integral da exponencial de x é ela própria, tá? Somada com uma constante. Lembrando sempre da constante. Só que agora a gente tem exponencial de 2x. Não é simplesmente x, é 2x. Como é que a gente faz para calcular essa integral? Mas a gente pode lembrar também da regra da cadeia. Lembrando que a derivada da função exponencial de 2x em relação a x vai ser como, né? Aplicando a regra da cadeia, você chama isso daqui de u. 2x, você chama de u. Aí vai ficar, então, exponencial de u, não é? Exponencial de 2x é igual ao exponencial de u. Então, vai ser a derivada da exponencial de u em relação a u, que é ela própria. Então, é a própria exponencial de u. Mas u é 2x, então isso é exponencial de 2x. Aí eu tenho que multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, u é igual a 2x. Aí, quando eu derivo em relação a x, vai dar 2. Portanto, isso daqui é 2. Posso apagar isso daqui. Onde, para obter esse resultado, a gente aplicou a regra da cadeia. Portanto, a derivada da função exponencial de 2x é 2 exponencial de 2x. A gente pode concluir, vocês podem fazer como exercício, que a função exponencial de uma constante qualquer, vou chamar de alfa aqui, vezes x, a derivada disso é simplesmente multiplicar alfa pela exponencial de alfa vezes x. Tá bom? Se a derivada da exponencial sozinha, cadê? Aqui, é ela própria, quando a exponencial não é sozinha, quando o expoente está multiplicado por uma constante, o resultado é só manter a exponencial, repetir a exponencial, a própria exponencial, só que multiplicada pela constante que está lá multiplicando o x, entendeu? Ela aparece aqui fora multiplicando a exponencial. Por exemplo, se alfa for igual a 2, o resultado vai ser 2 exponencial de 2x. A derivada de exponencial de menos 10x vai ser menos 10 exponencial de menos 10x. Então, sabendo disso, eu só coloquei como exemplo, eu vou apagar. Eu quero saber qual é a função que quando eu derive, resulte em exponencial de 2x. Ora, a própria exponencial de 2x quase chega lá, né? Quando eu derivo a própria exponencial de 2x, dá 2 vezes a própria exponencial. A diferença é que está sobrando esse 2 multiplicando aqui. Então, se eu dividir por 2 a exponencial de 2x, aí eu vou obter uma função que é derivada exatamente isso daqui. Portanto, deixa eu escrever isso que eu acabei de falar. Né? A integral indefinida da função exponencial de 2x
em relação a x vai ser igual à própria exponencial de 2x, tal como no exemplo anterior, só que aqui eu tenho que dividir pela constante que está lá multiplicando x, 2, e aí somar com uma constante arbitrária. De modo geral, se eu tiver a integral de uma exponencial de alfa vezes x em relação a x, onde alfa é uma constante qualquer, o resultado vai ser igual à própria exponencial de alfa vezes x, só que aí eu tenho que dividir pela constante que multiplica o x, que é alfa. Olha aqui, então, mais um elemento para a nossa tabela de primitivas, que a gente vai precisar. Seguindo aqui, agora já para finalizando, vamos fazer uma que misture todo mundo, né? Calcule integral indefinida em relação a x da função 3x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo menos a raiz quadrada de x elevado ao cubo mais exponencial de 5x. Qual é a função que, quando eu calculo a derivada, resulta nessa função aí, nessa função toda aqui? Está todo mundo somado, né? Aí a gente lembra que a derivada satisfaz aquela propriedade lá, de que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, sabendo disso, eu posso calcular a integral aqui, a primitiva, de cada parcela independentemente, e depois somar todo mundo. Para a gente calcular, vamos ajeitar um pouco essa função aqui, né, para deixar no ponto. 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x elevado a menos 3. A raiz quadrada de qualquer coisa é a mesma coisa que elevar a meio. Então, eu posso tirar essa raiz quadrada aqui e elevar x ao cubo a meio, que é a mesma coisa que multiplicar 3 por meio aqui. E aqui, agora, eu já consigo aplicar para essas três primeiras parcelas aquela fórmula da primitiva de x elevado a n, né? Então, vamos fazer isso aqui. Isso vai ser igual a 3x ao quadrado. O 3 eu posso deixar aqui, né? Aí, o x ao quadrado, a primitiva vai ser x ao cubo, aí divide por 3. Mais x elevado a menos 3. Eu tenho que somar 1 no expoente, vai ficar x elevado a menos 3 mais 1. E divido todo mundo por esse expoente. Menos 3 mais 1. Menos, né? Esse menos daqui. X elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1. Mais, aí a exponencial de uma constante vezes x, a gente acabou de ver. Basta repetir a exponencial e dividir pela constante. A constante aqui, no caso, é 5. Então, isso vai ficar a própria exponencial de 5x, dividido pela constante, que é 5. E como eu já calculei agora a integral, tem que somar com uma constante k arbitrária aqui. A gente pode ajeitar um pouco esse resultado, né? Esse 3 cancela com esse 3, fica só x ao cubo. Mais menos 3 mais 1 é a mesma coisa que menos 2. Então, isso daqui é x elevado a menos 2, dividido por menos 2. Menos, aí, x aqui, né? 3 meios mais 1. Quanto é 3 meios mais 1? 3 meios é 1,5, né? É 1,5. Mais 1 é 2,5. E 2,5 é metade de 5. Então, isso aqui é 5 sobre 2. 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Mais a exponencial, que já não precisa ajeitar mais nada, mais a constante. Pode ajeitar um pouquinho mais aqui, né? Esse menos aqui de baixo, eu posso tirar e colocar aqui para frente, não tem problema nenhum. E x elevado a menos 2, no numerador, eu posso colocar para o denominador e elevar a 2 positivo. E aqui em cima fica só 1. Aí, esses 5 meios aqui no denominador, eu posso inverter essa fração e multiplicar aqui, né? Então, em vez de dividir por 5 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. E x elevado a 5 meios é x elevado a 5 elevado a meio.
e elevar a meio é tirar a raiz quadrada. Portanto, isso daqui é a raiz quadrada de x elevado à quinta potência. E aqui não precisa ajeitar mais nada, né? Está aqui, então, o resultado. A integral indefinida dessa função aqui é essa daqui. Você pode tirar a prova desse resultado calculando a derivada dessa função. Vocês podem fazer como exercício. Aliás, façam como exercício, né? Calculem a derivada dessa função aqui, esse resultado. E vocês vão ver, vão checar, que o resultado é justamente esse ponto de partida aqui. Essa operação, então, de integral indefinida, é como se ela estivesse desfazendo a operação de derivada, não é? É como se fosse a antiderivada aqui. Ela faz o inverso do que a derivada faria, tá bom? Só que aqui está sobrando essas constantes, né? Justamente porque se somar com uma constante qualquer aqui e calcular a derivada, vai continuar dando isso daqui, né? E é isso que a gente chama de família das primitivas dessa função aqui. Tá legal, pessoal?